Olá, sou a professora doutora Raquel Ruiz, do Bunda na Cadeira e Sem Enrolação. Hoje nós vamos ver um capítulo deste livro, Pensando e Fazendo Educação de Qualidade. É o capítulo escrito pela professora doutora Maria Tereza Egler Mantuan. É o capítulo 5, que vai falar sobre abrindo as escolas às diferenças. Bora lá! Ao iniciar o capítulo, ela dá uma geral assim da educação, né? E já começa a pontuar o que ela considera importante numa educação inclusiva. Vou iniciar o capítulo com uma pequena leitura do livro. Ela diz assim: nosso ensino escolar deixa a desejar e todo mundo concorda com isto. Mas como fazer para aperfeiçoá-lo? Certas soluções parecem evidentes, embora difíceis de se concretizar em salas de aula, certamente de um dia para o outro, e sem que, para tanto, se desenvolvam longas pesquisas. As escolas do mundo inteiro poderiam ser mais acolhedoras e abertas para todos se as crianças estivessem bem alimentadas, se morassem em boas casas e os pais tivessem trabalho, e se elas mesmas e suas famílias fossem respeitadas nas escolas e em todas as partes. Com isto, queremos dizer que a eliminação das barreiras, isso é muito importante, guarde, tá? A eliminação das barreiras que impedem as crianças de serem bem recebidas na escola é mais que um problema pedagógico, social ou cultural. Referimos-nos a uma questão maior, conjuntural, que nos faz entender que certas soluções, embora as conhecidas, fogem-nos ainda. E a Mantuan, ela é professora, né, e formadora, ela dá aula, né, no ensino superior e ela é formadora, e tudo isso trouxe uma pesquisa, né, uma pesquisa de vida. Vamos lá, continuando. Então, a autora procurou compreender como as crianças aprendem e como podemos ajudá-las, especialmente as que apresentam dificuldades por deficiência intelectual leve e severa. Então, ela passou a vida dela pesquisando, né, de como ajudar essas crianças. E ela é bem assim, ela é bem pontual em relação à educação inclusiva. Vocês vão perceber diante do texto. Mantuan, ela afirma que suas propostas contribuem para melhorar a atuação dos professores nas salas de aula. E tais contribuições foram testadas sistematicamente e a aplicação de teorias válidas, comprovadas empiricamente nas investigações da autora e que facilitou a compreensão da evolução infantil do ponto de vista intelectual, afetivo e social. Então, ela traz uma pesquisa de vida, né, nesse capítulo e com a sua prática, né? O que essa prática, sustentadas por essas teorias válidas, né, e comprovadas empiricamente, resultou nas escolas por onde ela passou e nas redes. Mantuan ainda afirma para nós que, como professora de uma faculdade de educação e assessora de várias redes de ensino, está a par do que ocorre nas escolas públicas, né? E como, nas diversas instâncias, o ensino é planejado e realizado. Isso facilitou muito a pesquisa da autora. A autora coloca para nós que, diante do desafio de apoiar essas redes, né, para se transformar em um sistema de ensino aberto, à qualidade de ensino e aptos a acolher a todos os alunos, e durante o capítulo ela aponta sempre essa questão da qualidade do ensino, do acolhimento e da eliminação de obstáculos ou barreiras, tá? Ela reconhece que os obstáculos são inúmeros e de grandezas diferentes. As situações enfrentadas são sempre inéditas, originais, embora algumas vezes parecidas. Ou seja, não vou ter um modelo. Ela vai apontar isso, que eu não tenho um modelo para. Dessa forma, tem-se a dificuldade de estabelecer a priori, né, num primeiro momento, um plano de trabalho ou qualquer intervenção para implementar a inclusão com base na eliminação dos obstáculos.
olha o que ela diz. Ela vai nos desafiar, tá? No livro dela. Como então apoiar as escolas para se reorganizarem, né? E se tornarem capazes de incluir alunos outrora banidos de suas salas de aula? Como influir no sentido de reestruturar suas práticas, redefinir seus programas de ensino e serviços de suporte na direção da inclusão escolar? Que formação oferecer aos professores para aprimorar o que assimilaram nos cursos e nas experiências em serviço? E as interações da escola com o meio social e cultural, que são eixos da concepção e do desenvolvimento de novos currículos acadêmicos? Com quem e com o que estamos contando para promover uma revolução educacional? Então, ela nos desafia, ela nos joga essas questões, olha, vamos refletir e vamos atuar, né, diante dessa nossa necessidade real. Continuando. A tensão mais forte, olha o que ela vai falar para a gente, né, em relação assim, quando vai se trabalhar a inclusão, ela diz assim, ó, que a tensão mais forte ocorre quando as escolas regulares percebem-se sem o recurso de empurrar para o ensino especial os seus problemas, tendo de enfrentá-los, mas não se dando conta ainda de que eles são seus e não exclusivamente de alguns alunos. Ela falou assim, olha, a escola, ela se vê, agora uma interpretação minha, né, com a corda no pescoço, quando ela não sabe o que fazer com esse, eu não consigo jogar esse aluno, né, quando ela coloca aqui empurrar, para o ensino especial. E que a escola regular não se dá conta que é problema dela e não do ensino especial. E ela continua falando assim, ó, que temos que criar novas estruturas organizacionais de modo que possamos, ao mesmo tempo, manter o que já existe para não estilhaçar o trabalho, comprometendo-o por inteiro, pois ele precisa continuar funcionando apesar da crise. Ela disse que trabalhar com a questão da inclusão, eu não posso chegar numa escola e pôr tudo abaixo, né, implodir aquela escola para começar do novo. Não. Eu preciso reorganizar as estruturas dentro daquela que já existe. Senão você vai acabar, ou seja, matando todo o trabalho, né? Você não pode desconstruir desta forma. Continuando. O processo, então, de incorporação do novo, olha o que Mantuan diz para a gente, é produzido por mecanismos de adaptação em que a assimilação ela é lenta, ocasionando muitas deformações da novidade e um balanço desproporcional entre as estruturas que se mantêm e as que se desenvolvem. Então, é muito interessante quando ela coloca para a gente, olha, isso vai ser lento. Por quê? Porque o novo ele vai ser distorcido, né, pela vivência das experiências dela, com essa questão da inclusão, e um balanço também desproporcional, né, das estruturas que se mantêm e vão se desenvolvendo. Em outras palavras, não conseguimos uma transformação real, duradoura, se não vivermos esse purgatório da exclusão, que é um período que precisamos de muita paciência e de crença nos propósitos revolucionários para atingir o desejado. E qual que é esse desejado? Derrubar as resistências que nos impedem de criar condições para a inclusão escolar. Então, ela fala assim, quando, né, nós vamos aí trabalhar com uma implementação de uma escola inclusiva, a gente vai viver aí um purgatório, né? Que você fica ali, o que é o purgatório? Você fica esperando para ser liberado para o céu e vai sofrendo as consequências dos seus atos, né? E aqui na questão da inclusão, nós vamos vivendo o purgatório da exclusão. Eu acho muito interessante essa fala da Mantuan. Nessa parte do capítulo, ela vai tratar das condições para mudar as escolas. Hoje, podemos contar com uma legislação educacional que apresenta e viabiliza novas propostas para a melhoria do ensino nas escolas. Estas estão longe de tornarem-se abertas às diferenças
e de qualidade. Olha o que ela vai falando para a gente, que nós temos aí legislações educacionais que acaba viabilizando, né, que apresenta essa viabilização de novas propostas de melhoria de ensino nas escolas, mas que estão longe de se tornarem abertas às diferenças e de qualidade. Essas melhorias. Aqui ela vai trazer, vai falar que a maior desculpa para justificar o estado atual da maioria das nossas escolas é o despreparo do professor. E aí ela continua. Já sabemos que este é um motivo que pesa muito, mas não é suficiente para explicar o que acontece realmente com o ensino nas escolas públicas e particulares, tão distantes ainda do que é uma instituição educacional inclusiva. Existem também os que não acreditam nos benefícios que os alunos com deficiência podem auferir do ensino inclusivo, principalmente os casos mais graves. Estes alunos, por não terem condições de acompanhar os avanços dos demais colegas, seriam ainda mais marginalizados e discriminados do que nas classes e escolas especiais. Em ambos os casos, não se vislumbram os ganhos de uma escola aberta às diferenças no seu sentido lato. E assim, não se propõe uma escola de qualidade, mas uma escola qualificada para atender alguns alunos diferentes, os deficientes e especializada unicamente neste atendimento. O ensino regular, em consequência, continua seletivo e de baixa qualidade. Aí ela vai trazer para nós, né? O que nós vamos fazer, né? Mudar a escola e enfrentar uma tarefa que exige trabalho com muitas frentes. Vamos ver na próxima lâmina aqui. Ah lá. Então, mudar essa escola é enfrentar uma tarefa que exige trabalho em muitas frentes. Temos que agir urgentemente. Aí ela vai pontuar o que nós precisamos aí mudar. Colocando a aprendizagem como o eixo das escolas, porque elas existem para que todos os alunos aprendam. Ou seja, coloca a aprendizagem como eixo central e todo mundo tem que aprender. Garantindo tempo para que todos os alunos possam aprender e reprovando a repetência e não o aluno. Continuando. Abrindo espaços para que a cooperação, o diálogo, a solidariedade, a criatividade e o espírito crítico sejam exercitados nas escolas por professores, administradores, funcionários e alunos, pois são habilidades mínimas para o exercício da verdadeira cidadania. Olha o que ela vai apontando, gente. Mais apontamentos da Montoya. Estimulando, formando continuamente e valorizando o professor, que é o responsável pela tarefa fundamental da escola, a aprendizagem do aluno. Olha, a tarefa fundamental é o quê? A aprendizagem do aluno. Outro apontamento, elaborando planos de cargos e aumentando os salários, realizando concursos públicos e ingresso, acesso e remoção de professores. Continuando. Ela ainda vai enfatizar que, para melhorar as condições da aprendizagem nas escolas, visando universalizar o acesso, ou seja, para todo mundo, né? Implementar a inclusão de todos os alunos incondicionalmente nas turmas regulares e democratizar a educação, sugerimos o que, felizmente, já ocorre em muitos sistemas de ensino, em cada escola brasileira, que podem ser apresentadas como verdadeiras vitrinas expondo o sucesso da inclusão na educação. Olha o que ela fala para a gente. Essas sugestões dizem respeito à mudança na organização escolar, na formação de professores e à remoção de barreiras atitudinais à inclusão de todas as crianças, não apenas as deficientes ou com necessidades educacionais especiais em salas de aula regular. E agora nós vamos para aspectos pedagógicos e organizacionais.
É uma outra parte do capítulo em que ela vai pontuar essa questão pedagógica e organizacional da escola. A autora coloca para a gente, ela aponta que a primeira condição para estar a caminho de uma educação aberta às diferenças e de qualidade é estimular as escolas que elaborem com autonomia e de forma participativa o seu projeto político-pedagógico, diagnosticando a demanda, ou seja, verificando a quantidade de alunos, onde estão na escola e por que alguns estão fora dela, sem o qual não será possível a escola elaborar um currículo que reflita o meio social e cultural em que se insere. Presta atenção, elaborar um currículo que reflita o meio social e cultural em que se insere. Tá? Ela não fala de um currículo voltado para a questão das deficiências. Cuidado. Continuando. A integração entre as áreas do conhecimento e a concepção transversal das novas propostas de organização curricular consideram as disciplinas acadêmicas como meio e não fins em si mesmas, e partem do respeito à realidade do aluno, de suas experiências de vida cotidiana, para chegar à sistematização do saber. Então, ela fala assim que essa integração entre as áreas do conhecimento e essa concepção transversal das novas propostas de organização curricular tem que considerar as disciplinas como meios e não fins em si mesmas. E partir do quê? Do respeito à realidade do aluno, de suas experiências de vida cotidiana, para chegar à sistematização do saber. Olha o que ela diz. Com essas experiências, variam entre os alunos, mesmo sendo membros de uma mesma comunidade. A implantação dos ciclos de formação é uma outra solução justa, embora ainda muito mal compreendida pelos professores e pais, por ser uma novidade e por estar sendo distorcida e mal aplicada nas redes de ensino. Lembrando, gente, que esse livro é de 2001, tá? Faz tempo. Na verdade, ela está falando aqui da progressão continuada, né? Dos ciclos. Ela continua. De fato, se dermos mais tempo para que os alunos aprendam, eliminando a seriação, a reprovação nas passagens de um ano para o outro, estaremos adequando o processo de aprendizagem ao ritmo e às condições de desenvolvimento de cada aprendiz. Um dos princípios das escolas de qualidade para todos. Muito importante essa fala da Mantuan. Continuando. A inclusão não implica desenvolver um ensino individualizado para os alunos com déficits intelectuais, problemas de aprendizagem e outros relacionados ao desempenho escolar. Olha o que ela diz, presta atenção. Na visão inclusiva, para Mantuan, não se segregam atendimentos, seja dentro ou fora das salas de aula, e, portanto, nenhum aluno é encaminhado às salas de reforço ou aprende a partir de currículos adaptados. O professor não predetermina a extensão e a profundidade dos conteúdos a serem ensinados aos alunos, nem facilita as atividades para alguns, prevendo de antemão a dificuldade que possam encontrar para realizá-las. É o aluno que se adapta a um novo conhecimento que autorregula a sua construção. Gente, presta muita atenção, escuta de novo essa lâmina. Olha o que ela vai falar a respeito da avaliação. Ela fala que a avaliação é um outro entrave para a inclusão. A avaliação constitui outro entrave na implementação da inclusão. É urgente suprimir, acabar, o caráter classificatório da avaliação escolar, as notas, as provas, por outra concepção desse processo, que teria como objetivo depurar o ensino e torná-lo cada vez mais adequado e eficiente à aprendizagem de todos os alunos, de todos. Esta medida diminuiria o número de alunos indevidamente avaliados
e categorizados como deficientes ou incapazes de cursar as escolas regulares. A aprendizagem, como centro das atividades, e o sucesso dos alunos como meta da escola, independentemente do desempenho de cada um, são condições de base para que se caminhe na direção da inclusão. Olha o que ela nos fala. O sentido do acolhimento de todos os alunos não é o da aceitação passiva das possibilidades de cada um. As escolas existem para formar as novas gerações e não apenas alguns de seus membros, os mais privilegiados, social, cultural e intelectualmente. E aí ela continua. Na inclusão, o aluno aprende até o limite a que se conseguem chegar. Se o ensino for de qualidade, isto é, se o professor considera as possibilidades de desenvolvimento de cada um e as explora por meio de atividades abertas, nas quais o aluno enquadra-se por si mesmo, na medida de seus interesses, necessidades, competências, habilidades, ao resolver um problema ou realizar uma tarefa. Eis aí um grande desafio a ser enfrentado pelas escolas regulares tradicionais, baseadas na transmissão do conhecimento. Gente, ela só aponta, tá? Ela não traz pra gente o que é uma atividade aberta. Você precisa, para o seu concurso, entender a fala dela. É isso aqui. Continua. O trabalho coletivo e diversificado nas turmas é compatível com a vocação da escola, de formar as novas gerações, aprender a viver com os pares, dividir responsabilidades e repartir tarefas, ações estas que desenvolvem a cooperação, o sentido de trabalhar e produzir em grupo, o reconhecimento das diferenças, a diversidade dos talentos humanos e a valorização do desempenho de cada pessoa para a consecução de metas comuns de um mesmo grupo. Aqui ela começa a pontuar, né, o que é essa escola inclusiva e o que temos que fazer. O tutoramento tem sido uma solução natural. Olha o que ela fala. O tutoramento tem sido uma solução natural que pode ajudar os alunos a desenvolverem o hábito de compartilhar o saber. A autora afirma ainda que em uma educação de qualidade para todos, reclama na administração e nos papéis desempenhados por membros da organização escolar. Ou seja, a educação de qualidade para todos tem que ter também o envolvimento, tem que ter uma mudança, né, na administração e nos papéis que essa administração, que ela fala aqui em administração, está falando da gestão escolar, tá? Dos papéis desses membros da gestão escolar, né, e como acontece essa organização. Tem que ter uma mudança. Aí ela aponta que, nesse sentido, é importante rever as funções dos diretores e supervisores pedagógicos, de modo que substituam o teor controlador, fiscalizador e burocrático de suas funções pelo trabalho de apoio, de orientação ao professor e de toda a comunidade escolar. Ela vai apontar ainda que a descentralização da gestão administrativa vai promover maior autonomia pedagógica, administrativa e financeira de recursos materiais e humanos, por meio dos conselhos, colegiados, assembleias de pais e de alunos. Sim, gente, a maior prova de gestão democrática, né, é a questão de ter os conselhos, os colegiados dentro da escola. Mudam-se os rumos, deixam de existir os motivos pelos quais esses profissionais ficam confinados e aos gabinetes, sem tempo de conhecer o que acontece nas salas de aula e delas participar. Ou seja, a gestão vai sair da sala, vai diminuir essa questão burocrática, né, para ela, mas o gestor vai para a sala de aula também, vai se envolver mais com essa prática da inclusão.
Gente, uma outra parte do capítulo, ela vai falar sobre a formação continuada dos professores. Ela inicia assim: sabemos que, no geral, os professores são bastante resistentes às inovações educacionais. A tendência é se refugiarem no impossível, considerando válida a proposta de uma educação de qualidade para todos, porém utópica e impossível de ser concretizada com muitos alunos nas turmas e nas circunstâncias em que se trabalha hoje, principalmente nas escolas públicas. A maioria dos professores tem uma visão funcional do ensino. Depois ela vai falar, lá na frente ela fala o que é essa visão funcional, tá? Como deixar de ter essa visão funcional. E tudo que ameaça romper o esquema de trabalho prático que aprenderam e adotam na sala de aula é frequentemente rejeitado. Por outro lado, reconhecemos que as inovações educacionais abalam a identidade profissional e o lugar conquistado pelos professores em uma dada estrutura ou sistema de ensino, atentando contra a experiência, os conhecimentos e o esforço feitos para adquiri-los. Aí ela continua. Ela fala assim pra gente: o professor tende a encaixar uma situação nova aos seus melhores esquemas de trabalho e ao habitual nos cursos de formação continuada é o receituário, ou seja, o professor vai para um curso de formação atrás de uma receita para resolver todos os problemas. Mantuan afirma que os professores reagem à sua metodologia. Ela falou assim, olha, quando eu trabalho com os professores lá numa escola pública, numa escola particular, nas redes de ensino, os professores reagem, né, à sua metodologia porque estão habituados a aprender de maneira fragmentada e essencialmente instrucional. Esperam aprender uma prática inclusiva que lhes permita aplicar esquemas de trabalhos pré-definidos às salas de aula, garantindo-lhes a solução de todos os problemas que presumem encontrar nas turmas inclusivas. E ela fala, isso não vai dar certo. Os professores acreditam que a formação em serviço vai assegurar-lhes o preparo de que necessitam para ensinar todos os alunos e a concebem como mais um curso de extensão, de especialização com terminalidade com um certificado que convalida a capacidade de efetivar a inclusão escolar. E a gente sabe que não é assim, né? O certificado não garante nada. Ela ainda continua falando de nós, professores. Introjetam o papel de praticantes e esperam que os formadores lhes ensinem o que é preciso fazer, transmitindo-lhe os conhecimentos e reduzindo-os da mesma maneira como, em geral, fazem com seus próprios alunos. Presta atenção nessa lâmina, depois ela vai desconstruir isso, ela vai colocar o que ela acha correto. A autora continua redigindo que os professores acreditam que os conhecimentos que lhes faltam para ensinar as crianças com deficiência ou dificuldade de aprender referem-se à conceituação, etiologia, aos prognósticos das deficiências e que só precisam aplicar métodos e técnicas específicos para a aprendizagem escolar desses alunos. Continuando. Gente, até agora ela pontuou aquilo que acontece, né, com o professor quando ele vai para um curso de formação. Aí ela idealizou um projeto. Aí ela vai discorrer em cima dessa formação, a formação ideal para ela, né, como que tem que acontecer. Mantuan idealizou um projeto que tem sido adotado por redes públicas e privadas desde 1991. Cuja proposta de formação baseia-se em princípios educacionais que reconhecem a cooperação, a autonomia intelectual e social e a aprendizagem ativa como condições que propiciam o desenvolvimento global de todos os alunos, assim como a formação inicial e o aprimoramento profissional dos professores. Concebemos
o professor como referência para o aluno e não um mero instrutor. Ela já começa apontando, ó, professor, você é uma referência e não um instrutor. E enfatizamos a importância de seu papel na construção do conhecimento e de atitudes e valores. Assim, a formação continuada vai além dos aspectos instrumentais de ensino. Ou seja, não é só o fazer lá, olha o que ela vai falar para a gente aqui. O professor e o aluno não aprendem no vazio. Desse modo, a proposta de formação da autora parte do saber fazer deste profissional, ou seja, vai partir do saber fazer do professor, que já tem conhecimentos, experiências, crenças, esquemas de trabalhos adquiridos ao entrar em contato com a inclusão ou qualquer outra inovação educacional. Extremamente importante essa lâmina. Mantuan considera, então, olha lá, fundamental nos projetos de aprimoramento e atualização do professor o exercício constante da reflexão e o compartilhamento de ideias, sentimentos e saberes com seus pares, com diretores e os coordenadores das escolas. Outro apontamento que ela considera fundamental, interessa as experiências concretas, os problemas reais, as situações do dia a dia, que desequilibram o trabalho na sala de aula. Eles constituem a matéria-prima das mudanças, ou seja, esse desequilíbrio é matéria-prima das mudanças. O questionamento, olha lá, outro ponto fundamental. O questionamento da própria prática, as comparações, a análise das circunstâncias e dos fatos que provocam perturbações ou respondem pelo sucesso escolar, vão definindo pouco a pouco para os professores as suas teorias pedagógicas. Pretendemos que sejam capazes de explicar o que outrora só sabiam reproduzir a partir do que aprendiam em cursos, oficinas, palestras, exclusivamente. Mantuan aponta que o fato de os professores fundamentarem as práticas e os argumentos pedagógicos no senso comum é uma barreira que impede a explicitação dos problemas de aprendizagem. Esta dificuldade pode mudar a trajetória escolar de alunos que muitas vezes são encaminhados indevidamente para as modalidades do ensino especial e outras opções segregativas de atendimento educacional. Aí ela fala assim, ó, daí a necessidade de se formarem grupos interdisciplinares de estudos nas escolas para o debate e a compreensão dos problemas educacionais à luz de conhecimentos teóricos científicos atualizados. Os grupos são organizados espontaneamente pelos próprios professores nos horários em que estão na escola e são acompanhados de início pela equipe da rede de ensino encarregada de coordenar as ações de formação. Continuando. Gente, então, o ponto de partida das reuniões é o quê? As necessidades e os interesses comuns dos professores, de esclarecer situações e de aperfeiçoar o modo de como trabalham na sala de aula. O foco dos estudos está onde? Na resolução de problemas de aprendizagem, o que remete à análise de como o ensino vem sendo ministrado, pois o processo de construção do conhecimento é interativo e os seus dois lados devem ser analisados quando se quer esclarecê-lo. Ela ainda vai pontuando para a gente. Participam dessa atividade, de grupos, os professores, o diretor da escola, os coordenadores. Mas há grupos que se formam entre membros de diversas escolas, voltados para um mesmo tema de estudo, como, por exemplo, a indisciplina, a sexualidade, a ética e a violência, a avaliação e outros assuntos do momento. Agora ela vai tratar a última parte, que vai falar os centros
de desenvolvimento do professor. É que eu vou acompanhando aqui com o livro. Algumas redes de ensino criaram o que a autora chama de centros de aprimoramento profissional do professor, os quais representam um avanço nesse novo sentido de formação continuada que estamos propondo. Esses centros atendem individualmente e em pequenos e grandes grupos os professores, os pais, a comunidade e também encaminham alunos que necessitam de tratamento clínico em áreas que não são específicas da escola. Então, olha só, vou ler aqui para vocês, tá? Porque ela traz um esclarecimento que eu acho importante. Temos estimulados em todas as redes em que atuamos a criação desses centros que correspondem ao que almejamos quando nos referimos à formação continuada, um espaço que o professor e toda a comunidade escolar utilizam para realimentar o conhecimento pedagógico, além de servir igualmente aos alunos e a todos os interessados pela revitalização e discussão dos problemas educacionais no município. Na Secretaria Municipal de Educação de Sorocaba, funciona o Núcleo de Ensino Fundamental de Sorocaba, NUCEF, que é um órgão dessa rede de ensino responsável pela formação de professores e pelo atendimento às necessidades de seus alunos, familiares e comunidade. O NUCEF concretiza as nossas aspirações de um ensino que caminha no sentido de ultrapassar seus limites. É um espaço educacional acolhedor e democrático, que trabalha em intensa cooperação com as escolas e que chega até ao professor e aos alunos sem intermediários e está aberto a propostas inovadoras. Temos estimulado outras redes com que nos relacionamos para que também criem centros semelhantes. Por que eu li essa parte para vocês? Para falar de Sorocaba e do NUCEF. Vai que, na sua questão de prova, primeiro para contextualizar, e na sua questão de prova vai que eles citam, né? É importante saber. Continuando. As escolas e os professores com os quais a autora trabalha apresentam sinais de que estão evoluindo dia a dia para uma educação de qualidade para todos. E aí ela vai discorrer sobre esses sinais nessas escolas que ela está trabalhando. Estes sinais podem ser notados quando existem. Olha quais são os sinais. Reconhecimento e valorização das diferenças como elemento enriquecedor do processo de ensino e aprendizagem. Consciência do modo de atuar, para promover a aprendizagem de todos os alunos. Outro sinal, cooperação entre os envolvidos no processo educativo, dentro e fora da escola. Valorização do processo de aprendizagem. Enfoques curriculares metodológicos e estratégias pedagógicas que possibilitam a construção coletiva do conhecimento. Então, esses são os sinais. E agora nós vamos finalizar com uma leitura dela. Já estamos no finalzinho. É preciso, contudo, destacar que a avaliação dos efeitos de nossos projetos não se centra no aproveitamento de alguns alunos, os deficientes nas classes regulares. Embora sejam objeto de a nossa atenção, queremos, acima de tudo, saber se evoluiu a maneira de o professor fazer acontecer a aprendizagem na sala de aula, se as escolas se transformaram, se estão sendo respeitadas as possibilidades de as crianças avançarem autonomamente na construção dos conhecimentos acadêmicos, se esses estão sendo construídos no coletivo escolar, em clima de solidariedade e colaboração, se as relações entre as crianças, os pais, os professores e toda a comunidade escolar se estreitaram, nos laços da cooperação, do diálogo, fruto de um exercício diário de compartilhamento de deveres, problemas, sucessos. Ao pretendermos mudanças tão revolucionárias como a escola para todos, não poderíamos desconhecer as novas tecnologias e suas aplicações na educação. E assim
encerramos o capítulo 5 da Mantuan. E acabando mais um Bunda na Cadeira e sem enrolação, bora lá! Se inscreva, aperta o sininho, que nós vamos postar para você aquilo que cai no seu concurso.